Bom dia, bom dia, bom dia, amigas rainhas preciosas, bom dia com essa chuva gostosa, chuva de bênçãos, bom dia, queridas, bom dia, que Deus abençoe aí o dia de vocês, bom dia a todas, bom dia, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui um brilhinho, né? Vamos colocar um brilho aí, que linda! Vamos brilhar, né? O Senhor é o nosso sol da justiça, Ele brilha por nós, brilha conosco, amém? Vamos lá, vamos brilhar hoje? Nath, o dia tá nublado, tá cinzentado, tá chovendo. Deixa eu te falar, chuva de bênçãos que Deus mandou pra você. Deixa eu te falar, o Senhor é o seu sol da justiça, mesmo acima das nuvens. Tem um sol que brilha 24 horas, 365 dias no ano. Não para de brilhar. O Senhor é o seu sol. Ele é o sol da sua justiça. Ele é o Pai das suas promessas. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Fica tranquila. Não olha para o tempo nublado, não olha para as nuvens. Tem dia cinzento hoje? Você é rosa, você é flor, né? A flor brilha, é colorida, a flor depende do sol, ela precisa da água também, né? Para poder se fortalecer, mas o Senhor é o seu sol, amém? Então não olha nas nuvens, mas lembra quem está acima das nuvens, lembra quem é aquele que está acima das circunstâncias, aquele que te leva além, amém? Bom dia, amigas preciosas de oração. Bom dia, Valda. Bom dia, Eliana, Nádia, Angélica. Bom dia, Tati. Bom dia, queridas. Bom dia, mãe. Bom dia, Inês. Bom dia, Gisedes. Bom dia, Carol. Bom dia, saudade. Bom dia, Sueli, Cláudia, Fabi. Bom dia a todas, queridas. Que Deus abençoe. Que vocês tenham um dia na presença do Senhor. Bom dia, Kátia, Vilda, Samanta. Bom dia. Samanta, tá chegando os leites, Samanta. Gente, eu não tô tendo nem tempo, né, de falar da rifa. Eu e o Kleber... Nem sei se vai ter rifa. O Kleber tá ali, nem sei se vai ter rifa, sim. Heloísa, não esqueci. Tá aqui a bonequinha, o livro... O Rafael hoje, eu acho que ele consegue fazer esse post, eu vou publicar aí. Gente, é porque tanta coisa boa, né? Eu falo que Deus abriu as comportas dos céus nas nossas vidas e Deus tem abençoado, né? E eu tô orando, a gente não tá parado, não. É sexta chegando, é leite, as coisas das crianças tá chegando, amiga, tá chegando, graças a Deus. E eu sei que Deus é fiel, né? Mas nós vamos ainda ter a oportunidade até o Natal de ajudar, né? Só que esses dias também meu coração, né, tá na expectativa para domingo. Gente, prepara o coração para domingo. Prepara, porque o que Deus tem falado, tem sinalizado, Deus confirmou o dia, Deus confirmou o horário. Eu tô assim maravilhada. Meu Deus, meu coração tá acelerado. Essa noite eu quase não dormi. E assim, toda hora acordando e Deus me dando sonhos e dando palavra e falando. E eu falei, Deus, eu preciso... Aquelas assim, né? Deus, eu preciso dormir um pouquinho. Aí eu já acordava, eu sonhava, acordava, vinha mil coisas na cabeça, aí dormia mais um pouquinho, sonhava. Essa noite eu acho que eu tive uns 5 sonhos. Meu Deus do céu. Então, assim, Deus tá falando, gente. Prepara o coração aí que vai vir... Aliás, Deus gosta com emoção, né? Eu hoje acordei, olhei e falei assim, Deus, esse tempo é você, eu sou o dono do tempo, fica tranquila. Eu falei assim, tá bom, né? O clima, o tempo, é tudo dele. Falei, amém, Senhor, amém. O Senhor já preparou tudo pra nós mesmos. Temos que confiar, né? Confiar e seguir em frente. Bom dia quem tá entrando aí, bom dia Cidinha, bom dia Deia, bom dia Pauliana, bom dia rainhas preciosas, bom dia, tô correndo aqui pra isso mesmo, Nádia, domingo a gente vai... Gente, eu tava falando, parece que eu já conheço a Nádia, ó, há séculos, né? Nádia, a gente só se conhece pelo telefone, Jesus amado. É bom que a gente vai se encontrar, vai conhecer. Quem a gente não conhece, ai, meu coração tá tão feliz, gente. Melhor aniversário da minha vida, da minha história, né? Porque olha o tanto de presente que Deus tá mandando. Vocês são presentes de Deus na minha vida. E tudo que
Ah, o Kleber tá ali, eu também. Você é meu primeiro e eterno presente, amor. Hoje ele falou, não, hoje eu não vou participar, vou deixar você, mas ele disse que vai ouvir ali, ele tá tocando violão, ele disse que vai ouvir. Faz um fundo musical aí pra nós, já tá ótimo. Com música ao vivo é mais caro. Falou que com música ao vivo é mais caro. Jesus, eu não vou mostrar ele porque ele tá de pijama, aí, né, é proibido, né? Isso aí só eu que posso ter. Amém. Mas Deus, assim, Deus é fiel, né? Deus, ele é lindo, Deus é maravilhoso. Eu vejo, assim, como Deus tem sido fiel nas nossas vidas, né? Nós chegamos hoje à metade do nosso propósito. Gente, vocês sabem o que é isso? Chegamos ao 20º dia, né? Chegamos exatamente à metade. Faltam 20 dias agora aí, né? Para outras coisas acontecerem. Eu falo assim que como é bom a gente viver, a gente caminhar com Jesus, a gente andar, né? Bom dia, Ciele. A gente caminhar com o Pai. Perdão, deixa eu só tomar uma água. Como é maravilhoso a gente poder caminhar com o Senhor. Como a gente pode assim, depender de Deus e chegar até aqui, né? Chegar até aqui com... É uma vitória, digamos assim. Se você chegou até aqui, saiba que não foi em vão, não foi à toa. Saiba que tudo que você fez e está fazendo, o Senhor está considerando, né? Ontem eu estava meditando aqui e eu falei assim, Deus, o Senhor nos leva a sério, né? A palavra dele o tempo todo, a gente vê que nós temos um Pai, que nós podemos confiar de tal maneira... E ele nos leva a sério. Às vezes eu falo assim, Deus, mesmo às vezes a gente não te levando tão a sério, né? Porque às vezes com as nossas... No nosso dia a dia, nas nossas angústias, nas nossas... Digamos assim, né? Na nossa caminhada, às vezes a gente faz as coisas até meio que na brincadeira. Mas, queridas, eu quero te falar nessa manhã que o Senhor te leva muito a sério. Sabe? Ele leva a sério quando Ele ouve as suas orações. Ele leva a sério quando você faz um compromisso com Ele. Ele te leva a sério porque Ele acredita na gente de tal forma, Ele acredita em você de tal maneira que quando você propõe, antes de você fazer algo para Ele, só de você ter o desejo no seu coração, de você colocar o seu coração na mão dEle, Ele já te leva a sério. Ele acredita em você. Então que isso possa ser assim... Um ânimo, sabe? Uma motivação. E a gente começar a levar o Senhor a sério. Assim como o Senhor, Ele não tá ali brincando. Quando Ele nos ama de tal maneira que quando você fala assim, Senhor, eu vou fazer um propósito, né? Que nesses 40 dias o Senhor me leve além, que nesses 40 dias o Senhor trabalhe no meu coração, me amadureça, né? E Ele começa a te levar, Ele te leva a sério, Ele acredita em você. E mesmo se no meio da caminhada você cair, mesmo se no meio da caminhada você der aquele momento, sabe aquele momento que a gente fica assim, sabe? Ai, meu Deus, como que vai ser? E aí às vezes você até duvida. Ele te leva a sério, lembra disso. Ele se importa com você. Lembra do dia que a gente falou? Ele se importa. Ele te traz de fora pra dentro do coração dele. Ele se importa com você. Ele te ama. Então, não fique presa nas circunstâncias, mas olhe para o alto. Acredite naquele que vai te levar além. Porque o Senhor, desde o começo, desde o princípio, Ele tá te levando a sério. Ele não tá brincando. Toda oração que você faz, todo choro, toda lágrima que você derrama, a sua alegria, Ele comemora com você. Esse é o nosso Pai. Ele não brinca com a gente, Ele não brinca com os nossos sentimentos, Ele não brinca com as nossas emoções, Ele não brinca com os nossos sonhos. Às vezes você depositou expectativas em homens, às vezes você compartilhou seu coração e pessoas não te levaram a sério. Às vezes pessoas te expuseram, né? Te deixaram exposta e contaram os seus segredos. Querida, Jesus, Ele não conta seus segredos para ninguém. Ele não te expõe, Ele te guarda no coração dele.
porque Ele acredita em você. Ele sabe, Ele é o único que não julga a gente. Por isso que tantas vezes, né, às vezes a gente até toma um certo cuidado aqui de falar, a gente às vezes busca palavras, né? Porque a gente também não tá aqui pra brincar. Às vezes o Kleber tá aqui falando, o Kleber ele tá ali me olhando. Ele é mais expansivo, né, amor? Ele fala as coisas assim, porque ele fala assim, amor, mas a gente tem que falar. Às vezes eu fico preocupada, né? Mas eu tenho aprendido a não me preocupar, não. Eu falo, se é Deus que tá mandando, amém, né? Mas às vezes a gente fica ali, porque a gente tem essa preocupação de levar algo pra vocês que seja verdadeiro, algo que... Às vezes a gente até busca palavras pra diferenciar, não é uma religião, não é uma... É Jesus que te salva. Não é um governo, você não vai pôr expectativa num governo, porque governo não salva ninguém, governo não tem poder. Olha só, o governo pode até planejar algo, mas ele não tem poder para mudar a sua vida. Às vezes nós, como humanas, né, nós temos até... nós podemos até tentar mudar o roteiro da nossa história, né? A gente tem a escolha de mudar se a gente vai para aqui ou para ali. Mas mudar a sua história é só Deus que pode. Você pode, às vezes, com as suas atitudes, adiantar, antecipar ou atrasar aquilo que Deus tem para você, mas a sua história, ela já foi construída. Deus, Ele deseja que você viva. E viva em abundância dentro dessa história, dentro do plano perfeito dEle. Ele precisa te usar. E às vezes a gente fica aqui, quando a gente fala pra você, a gente tá falando assim, olha, vai pra Jesus, segue Jesus, né? Por isso que às vezes a gente busca, tem cuidado, porque não é que a gente tá falando, isso é certo, isso é errado, não. Nós estamos falando pra você, busque a palavra. Aqui tem as respostas certas, aqui tem as respostas que você precisa. Aqui é o padrão de Deus para a sua vida. Aqui está o padrão e as promessas daquilo que Deus quer realizar em você e através de você. Aqui é a palavra da vida, aqui é a verdade. Nós chegamos aqui na metade, né, do nosso propósito. Nós chegamos aqui, hoje é o 20º dia do nosso propósito. E às vezes a gente fala assim, meu Deus, quanta coisa aconteceu, quanta coisa tem acontecido. Eu coloquei lá no grupo hoje, né? Para Deus nós somos iguais. E a maturidade, a cada dia, quanto mais madura você você vai se sentindo, quanto mais você vai amadurecendo, porque Deus está nos amadurecendo nesses dias através desse processo, desse propósito. E quanto mais maduras a gente for, mais posicionadas em Deus, a gente vai entender o nosso posicionamento diante do Senhor. Quanto mais maduras, mais firmada a minha identidade está no meu Pai. Quanto mais maduras, mais eu conheço o coração do meu Pai, mais Ele se revela a mim. O Senhor, Ele não dá grandes responsabilidades, Ele não cumpre, às vezes, promessas na nossa vida, porque às vezes a gente está imatura, a gente vai chorar, vai dar birra, vai perder. Então, Deus, Ele sabe o momento certo, só que esse momento, essa transição, ela leva um tempo. E o tempo, às vezes, como é o tempo, né? Vamos falar como é o tempo, né? O tempo eu acho que é a nossa estufa, digamos assim. É aquele lugar que a gente tem que ficar e precisa daquele tempo para amadurecer. O tempo nos leva, às vezes, igual a gente fala das borboletas, né, pro casulo. E às vezes, se a gente não tiver a paciência, que é o que Deus... Hoje eu acho que o mais importante na nossa maturidade, para nossa maturidade, para o nosso amadurecimento, é a paciência. Porque Deus, Ele é paciente conosco. Deus, quando Ele nos dá promessas, Ele sabe que tem o tempo, né? O tempo da gestação da promessa, o tempo gestacional das coisas acontecerem na nossa vida. Porque uma mãe, se ela for... A gente vê às vezes aí casos de crianças tendo filhos, né? Às vezes elas são abusadas e têm filhos. E os pais precisam criar essa criança, ou às vezes acontece alguma coisa no meio do processo, mas uma criança não tem condição nem psicológica, nem emocional, né? Não tem maturidade para cuidar de outro bebê. E Deus, Ele está nos amadurecendo nesses dias, nesse processo, nesses 40 dias,
Porque Ele quer que nós, quando a gente receber o nosso bebê, né, a nossa promessa, quando a gente receber isso, a gente tenha maturidade para cuidar, para fazer crescer, para multiplicar. Uma mãe, quando tem um filho, ela não pensa que vai receber aquele filho e vai matar e enterrar. Não, não tem isso. Ela pensa assim, ela já vê o futuro, né? Eu sonho, desde de criança, eu oro pelo casamento dos meus filhos. Eu orava pela profissão, para Deus direcionar, para Deus mostrar o que eles iam ser, porque a área que eles escolherem dentro do propósito de Deus, eles vão ser bem-sucedidos. Nós, desde que eu estava grávida, e sabíamos o sexo, né, do Rafael e do Gabriel, sabíamos que eram meninos, né? Embora Deus já tinha revelado, mas a gente tinha, quando o médico vai lá e te dá a certeza, a gente já orava e abençoava a identidade deles, falando que eles seriam grandes homens de Deus na face dessa terra, que eles seriam influenciadores, que eles teriam casamentos bem-sucedidos. Então a gente sempre ora olhando para o futuro. Deus é assim conosco. Quando Ele te dá uma promessa, às vezes você fala, mas, né, aliás, a promessa de Deus sempre na nossa vida é grande. Porque Deus, Ele pode te dar algo ali para você cuidar, mas quando chegar o fim, né? A palavra de Deus fala assim, é melhor o final do que o seu começo. Porque Ele sabe que o final é de vitória, é grandioso. Deus não faz coisas pequenas. Porque Ele não é do caráter dEle. A dimensão dEle é extraordinária, a dimensão dEle é multiplicar. Tudo que Ele pega, tudo que a gente põe na mão dEle, Ele multiplica, não é assim? Mas a gente precisa ter a paciência. E a paciência é o caráter, faz parte da maturidade. Porque se a gente não tiver paciência, a gente come o fruto verde, né? E o fruto verde aperta, amarga, azeda, não tem como. Então nós precisamos entender esse processo. Esses 40 dias têm sido 40 dias de maturidade espiritual. Hoje é o 20º dia, mas tantas coisas ainda vão acontecer. Tantas coisas Deus ainda vai permitir na sua vida para que você chegue, né? Você finalize esse ano de acordo com tantas palavras que ouvimos, de tantas coisas que Deus ministrou no nosso coração. Eu tenho certeza que você não é mais a mesma de 20 dias atrás. Você não é mais a mesma de 6 meses atrás. Nós não somos mais a mesma de antes de 2020, não é verdade? Às vezes, por pior que tenha sido as circunstâncias, por mais desafiadora que tenha sido o ano de 2020, mas eu quero te dizer que se você está aqui, você pode dar glória a Deus, agradecer ao Senhor, porque você chegou viva. Pelo menos isso, a vida. Enquanto milhões e milhões e milhões de pessoas morreram no planeta, perderam a sua vida, muitas delas perderam até a sua salvação. Porque muitas delas não tiveram, às vezes, oportunidade de conhecer Jesus ou não quiseram o Jesus que a gente segue. Muitas delas hoje estão aí eternamente, às vezes, perdidas, né? Porque a gente sabe que mais do que essa vida vale a nossa eternidade para Deus e com Deus. Então, se você hoje está aqui, é porque Deus fala assim, eu acredito em você, filha. Eu tenho oportunidades para você. Eu quero te usar para alcançar muitos que infelizmente perderam sua vida e não conseguiram, né? Não conseguiram a salvação, não conseguiram ali, não tiveram o tempo. Ou às vezes tiveram tempo, mas desperdiçaram o tempo. E nós podemos agradecer. Eu falo que hoje, se fosse resumir uma palavra, seria realmente a gratidão. E falar, Senhor, obrigada porque o Senhor está me ensinando a ter mais paciência. Obrigada porque o Senhor, no meio a tantas circunstâncias, o Senhor está me mostrando que o Senhor é paciente. Eu coloquei lá um versículo, né, que fala das promessas de Deus, que fala da paciência dele. Eu coloquei lá, eu coloquei 2 Pedro, né, 3, e ele começa falando assim, eu falo que é maravilhoso esse texto, porque ele ensina em tão poucos, ele tá apontando ali já para o final, né, nos preparando ali para a volta de Jesus, para aquilo tudo que vai acontecer. E ele fala assim, meus queridos, essa é a 2ª carta que eu estou escrevendo, nessas 2 eu procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês. Essas lives aqui, essas palavras, esses manás, é para que despertemos, né, na nossa mente, para que Deus desperte na nossa mente aqueles pensamentos puros, a salvação, a palavra, é fazendo com que lembrem dessas coisas.
É pra gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos profetas e do mandamento do nosso Senhor, das palavras, né, do nosso Salvador, que foi dada a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o evangelho a vocês. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Ou seja, vão aparecer homens que não são comprometidos com Deus. Eles se preocupam consigo mesmo, eles estão preocupados em se satisfazer e tá bom. Não tem nada de amor ao próximo, é sempre eu, né? As pessoas imaturas, elas só pensam nelas mesmas, mas as pessoas que são maduras, elas pensam primeiro no próximo. E aí a gente exerce, né, o primeiro princípio de Deus. E aí ele fala assim, eles são dominados pelas próprias paixões. E tem mais, eles vão zombar de vocês. Olha só, às vezes você fala assim, nossa, eu começo a falar de Jesus, as pessoas começam a rir, começam a zombar, começam, né, a me criticar, falar, ai, agora lá vem. Aqui fala, na palavra já fala isso. Eles vão zombar. Aí olha só o que está acontecendo. Eles vão ainda falar para você, ué, ele prometeu vir, não foi? Cadê o seu Jesus? Onde está seu Deus? E aí nessa pandemia, cadê o seu Deus? E esse tanto de gente morrendo? Aí eles vão começar a zombar. Onde está o seu Deus? Onde está Jesus? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Só que olha só a palavra de Deus. Esses zombadores, eles se esquecem de propósito. Ou seja, eles não é por ignorância. Muitos deles, eles sabem a verdade. E eles esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem. Que Deus governa e está no controle de todas as coisas. Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados só pelo poder da palavra dele. Eles esquecem que a terra foi formada da água no meio da água. E também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Eles esquecem de tudo que aconteceu. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus. As nossas vidas estão sendo guardadas por Deus, pelo próprio Deus, a fim de serem destruídos também pelo fogo no porvir. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição daqueles que não querem saber de Deus. Tá vendo aqui o fim dos nossos inimigos? Aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que zombam de Deus, aqueles que zombam de nós. O fim deles já está preparado, não preocupa não. Entrega eles nas mãos do Senhor, deixa Deus agir. A justiça, o dia da sentença deles já está marcado. Se eles não se converterem, não se arrependerem, o final deles já está escrito. Por isso que o diabo esperneia e tenta ir contra a sua vida, porque ele já sabe que ele perdeu. O seu inimigo, ele já sabe que ele está derrotado. Essa é a diferença. Gente, se o seu próprio inimigo já sabe qual é o fim dele, já sabe que ele está derrotado, por que você ainda tem dúvida da sua vitória? Por que você ainda tem, às vezes, dúvida de que Deus vai fazer? O próprio diabo, né? Os próprios inimigos, eles sabem qual é o fim deles, eles têm certeza e convicção, eles não têm dúvida do final deles. Então você não tenha dúvida da sua promessa, não tenha dúvida daquilo que Deus prometeu, porque Deus não está brincando. Ele te leva a sério, ele se importa com você. Ele sabe o que você precisa e ele sabe que se você ainda não recebeu, porque ele sabe que você ainda precisa amadurecer em alguma área para que você não perca, para que você não se corrompa, para que você não se revolte. Então fica tranquila que Deus sabe, Ele está preparando. E aí ele fala assim, naquele dia os céus vão desaparecer como num barulho espantoso, pois o dia do Senhor chegará como um ladrão. E ali haverá, e tudo que há no universo será queimado, a terra e tudo que existe. Mas eu quero ler com vocês o versículo 9. Eu quero ler com vocês esse versículo que é o versículo chave, que a gente vai aliás, o 8 também. Meus queridos, né, minhas amigas rainhas de oração, não esqueçam isso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos.
E 1000 anos é como um dia. Não se prenda ao tempo. Quem criou tempo, relógio, quem marcou, né? Lógico que pela direção e pela inspiração de Deus foi o homem. Porque isso, o tempo limitado é para mostrar que nós somos limitados. Mas quando ele fala que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, é para mostrar que o nosso Deus é sem limite. O nosso Deus, ele é ilimitado, ele é poderoso. Ele não tem limites. Então não limite o seu Deus naquilo que ele vai fazer ou deixar de fazer na sua vida. O tempo pertence a Deus. Tanto o tempo cronológico, né? O Cronos, o tempo eterno. Porque Deus é eterno. Então não se limite. Nath, ainda não aconteceu. Tenha paciência. Porque vai acontecer. E Deus, e outra coisa, além do tempo pertencer a Ele, Ele restitui o tempo na sua vida. Ele pode restituir todas as coisas, inclusive o tempo na sua vida. Ali, tanto é que tem homens na Bíblia que ganharam até anos de vida. Ganhou mais 15 anos sobre a face da terra. Então, se Deus precisar, queridas, o que é 15 anos diante de um Deus eterno, poderoso? Não se preocupe com o tempo. E aí, esse versículo 9 que eu quero que vocês meditem hoje, ele fala assim: o Senhor não demora. Ele não demora a fazer o que Ele prometeu. O Senhor não demora a fazer aquilo que Ele prometeu, como alguns pensam. Você está pensando aí que o Senhor demora? Ele não demora. Pelo contrário, Ele tem paciência. Ele tem paciência. Ele tem paciência com vocês, conosco, porque Ele não quer que ninguém seja destruído, mas Ele deseja que todos se arrependam dos seus pecados. O Senhor tem paciência conosco para que nós não nos percamos, né? Para que a gente não se perca pelo caminho. Ele tem paciência conosco porque Ele sabe que se Ele der uma promessa antecipada vai se perder. Ele sabe que também se Ele atrasar na promessa, nós podemos morrer. Então Ele não demora, ele tem paciência. Ele não atrasa. E quando você tem a certeza disso, você entende que vale a pena servir esse nosso Deus. Aquele Deus, homens podem falhar, homens podem se atrasar, homens podem até fazer no tempo errado, mas o nosso Pai não. Ele não demora. Ele não demora. Ele não atrasa. Ele sabe o que Ele prometeu e Ele cumpre. Ele tem poder para cumprir o que Ele prometeu. O tempo, quem controla é Ele. E quando a gente entende, né, que tudo que Deus constrói na nossa vida, tudo que Ele edifica, toda a história que Ele constrói, ninguém pode derrubar, ninguém pode destruir. Ninguém pode mudar a história. Você pode às vezes até mudar no curso da história, mas a sua história, quem escreveu foi Deus e só Ele tem poder para mudar. Por isso nós precisamos confiar nas promessas. E nós precisamos entender que vale a pena servir esse Pai. Vale a pena servir esse Deus. Às vezes você vai falar assim: Nath, mas é tão difícil, é tão desafiador. Nossa, mas custa muito, né, servir a Deus. Meu Deus, é muito caro, custa, né? Às vezes eu tenho que abrir mão de sonhos, eu tenho que abrir mão de projetos, eu tenho que abrir mão, né? Eu tenho que entregar meu ursinho que eu tanto amo para Deus. Queridas, não custa muito. Não custa muito a gente servir esse Deus que a gente serve. Na verdade, não é que não custa muito, né? Qual é o preço pra gente seguir Jesus? Na verdade, quando a gente começa a ler a palavra, a gente vai entender que seguir Jesus nos custa tudo. Sabe por quê? Porque Ele quer a nossa vida 100%, porque Ele vai nos dar 100% da vida dEle. Ele deu 100% da vida dEle por nós. Então, realmente, a gente tem que entregar tudo para aquele que vai fazer muito além. Ele vai fazer o tudo e mais além por nós. E vale a pena. Vale a pena. Vale a pena você se entregar por inteiro.
Aquilo que o Kleber falou no começo dessa semana. Para de molhar o pezinho nas águas, mergulha. Para de querer assim, não, eu só vou balançar o pezinho. Não, vai, mergulha. Deus, ele não quer que você... Como que eu posso explicar? Ele não quer uma parte de você. Ele não quer salvar o lado direito da Natália. Ele quer salvar o direito, o esquerdo, em cima, embaixo. Ele é um Deus completo. Ele é um Deus de bênçãos completas. Imagine se Jesus chegasse para você e falasse assim, olha para sua casa e escolhe aí uns 3 que eu vou salvar, porque eu não vou salvar todos. E aí? Como que você ia escolher? Jesus, ele nunca ia fazer algo para nós assim. Deus nunca ia dar uma bênção pela metade, porque ele sabe que aquilo que o que ele puder fazer nas nossas vidas vai ser completo, porque ele sabe que a gente não conseguiria, né? Escolher algo, escolher alguém, abrir mão daqui, dali, falar, não, esse aqui, Senhor, o Senhor pode matar, esse aqui não precisa da salvação, mas esse aqui, não. Jesus, ele sabe do nosso coração, ele sabe. Então, quando você pensar, Senhor, vale a pena eu te servir 100%? Vale a pena, porque ele morreu por você 100%, para te dar 100% da salvação, para salvar a sua família, as pessoas que você ama 100%. Ele fez tudo na sua vida 100%. Ele sabe do que você precisa 100%. Ele se importa com você 100%. Ele não é um Deus de metade. E se as coisas ainda estão ali acontecendo, é porque você está no processo, você está no caminho. Mas ele vai te honrar. À medida que você, eu até anotei essa frase hoje, à medida que Deus vai te estabelecendo, ele vai te posicionando, ele vai te honrando na mesma proporção que você estiver disposta a obedecê-lo. 10% de obediência, 10% de bênçãos, mas 100% de obediência é 100% de colheita, é 100% de posicionamento em Deus, é 100% de honra de Deus, é 100% Deus te abençoando. Ele vai te honrando, ele vai te estabelecendo, te posicionando à medida que você vai crescendo na presença dele. À medida que você vai entendendo que você tem que obedecê-lo acima de toda e qualquer circunstância. Ele vai te honrar. Você precisa somente aprender hoje com esse versículo. Tenha paciência. Deus tem paciência com você. Sabe por quê? Porque se Jesus voltasse hoje, gente, nosso Deus, a gente ia ver tanta pessoa que a gente ama se perdendo. Então ele está tendo paciência conosco. Ele está tendo... porque ele acredita em nós. É como se ele falasse assim, não, eu vou perseverar, eu vou ter paciência, ensinar para elas, porque eu acredito, eu ainda quero salvar muitos. Ainda vou usá-la para salvar muitos. Tem muita gente nessa família aqui que é preciosa e precisa vir para a minha eternidade. Então creia. Tenha essa paciência, essa perseverança. Nós estamos na metade. Não desista do que falta ainda. Muitas coisas ainda vão vir para as nossas vidas. Não desista. Não desista. E hoje eu quero deixar com vocês, né? Hoje eu até falei, Deus, eu vou falar algo rápido, simples e assim, mais objetivo, porque eu quero que vocês tenham o seu momento com o Pai, a sua intimidade. Agora você vai orar e falar assim, Senhor, eu cheguei até aqui. Eu cheguei até aqui, eu quero prosseguir, eu quero ir além. Senhor, o que ainda falta? A sua oração vai ser assim, Senhor, me mostra o que ainda falta. O que ainda falta na minha vida para estar completo? Para eu ser... Eu quero te obedecer no 100%, eu não quero te obedecer nos 10%, nem nos 50%, nem no 99%. Nem nos 99%. Você como mãe, você deseja a obediência do seu filho no 100%. Mas para isso você vai construindo, você vai perseverando, você vai tendo paciência. Não é do dia para a noite. A gente não constrói as coisas do dia para a noite. Deus, ele tem poder para isso, mas nós não temos. Mas ele sabe da nossa limitação e ele quer nos levar para esse tempo. Eu falo que a gente chegou no 20º dia. Nós estamos aqui no 20º dia e falando assim, Deus, ainda falta, já passaram 20, estou aqui, tem uns 20 que virão.
Que o Senhor complete na sua vida aquilo que precisa ser completo. Que você obedeça a Ele na sua plenitude. Que você obedeça a Ele 100%. Para que você alcance 100% de sucesso. A sua semeadura, a sua colheita, ela é abundante. Ela sempre vai ser abundante. A gente planta uma sementinha, vem um caminhão de milho. Mas pensa você plantando um caminhão de sementes. Aliás, você não vai nem conseguir mensurar isso na sua cabeça, o tamanho da colheita. A colheita sempre vai ser proporcional ao tamanho da nossa semente, à quantidade da nossa semente. Se você semeia pouco, você colhe pouco. Nath, mas esse pouco já tá tão bom. Experimenta semear muito. Você vai ver o tamanho da sua colheita. Você vai entender a grandeza do seu Deus. Mergulhe. Não fica passando, né? Às vezes a gente fica... Sabe quando você tá num dia muito quente e tem aquela água fresquinha e você só molha o pezinho, né? Aí você fica com vontade de mergulhar, mas você fica ali e tal, no raso. Querida, mergulha. Se refresca. Se refresca na presença do Senhor. Ele quer te dar refrigério. Ele quer te dar descanso. Ele quer te dar, sabe? Ele quer te levar nas águas tranquilas. Então não desista, não pare, não fique agora na metade, mas persevere. Tenha paciência, como Deus falou conosco hoje. Persevere, perseverança é o que faz a diferença. Porque quando Deus vê que você está perseverando, mesmo que você caia, mesmo que você tenha dificuldades, mesmo que você tenha desafios, quando Ele vê que no seu coração está disposto a obedecê-lo, a segui-lo 100%, que você está se esforçando, Ele move céus e terra a seu favor. Ele começa a alinhar todas as coisas para facilitar a sua caminhada. Se o caminho tá cheio de altos e baixos e você tá cansada, Ele começa a aplanar o caminho para você. Ele começa a endireitar as suas veredas. Ele começa a fazer um caminho. Se você ainda não tiver forças para caminhar, Ele te faz flutuar. Ele te carrega nos seus braços de amor. O importante é você não parar. O importante é você não desistir. E eu queria deixar essa palavra com você, para você meditar. Você ainda vai ter aí uns minutos para você orar e falar assim: Senhor, o que falta? O que falta? O que faltar, o Senhor me completa. E o que tiver também de mim mesma passando, tira de mim, Senhor. Eu quero me esvaziar. Eu quero me esvaziar de mim mesma e quero que o Senhor me encha da Tua presença, que o Senhor me encha do Teu poder, que o Senhor me encha, me capacite, Espírito Santo. Eu não sei qual é o nível que você tá, mas o Senhor sabe, Ele conhece o seu coração e Ele quer você por inteiro. Se doe por inteiro. Dê a sua vida 100% para aquele que deu tudo para você 100%. Que você possa experimentar algo sobrenatural do Senhor nesse dia. Que você possa honrar o Senhor nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus posicionamentos. Que você possa honrar ao Senhor no seu coração. E saiba que mesmo se você errar, mesmo se você pecar, mesmo se você estiver em pecado, nós temos um Deus perdoador. Nós temos um Deus que nos deu 100% de perdão. Nós temos um Deus que nos salva 100%. Ele não vai nos abandonar, Ele não nos abandona. A gente precisa somente se arrepender, pedir perdão, falar: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque tantas vezes por tão pouca coisa eu posso me corromper. Me perdoa, Senhor, porque às vezes por pouco eu tenho trocado tudo do Senhor. Me perdoa porque muitas vezes eu não tenho buscado o Senhor em primeiro lugar. Ou às vezes eu não tenho levado o Senhor a sério. Pai, me perdoa, porque muitas vezes eu estou brincando com a situação. Mas hoje, Senhor, em nome de Jesus, eu quero levar o Senhor a sério. Assim como o Senhor me leva a sério. Assim como o Senhor leva a sério as minhas orações. Assim como o Senhor leva a sério as minhas lágrimas. Assim como o Senhor leva a sério a minha aliança, o meu compromisso contigo. Assim como o Senhor leva a sério quando eu quero te honrar. Assim como o Senhor leva a sério quando eu dou a minha palavra ao Senhor. Que hoje eu possa me posicionar. Porque hoje eu tenho maturidade. Hoje nós temos maturidade
para entender que nós temos um Pai que nos leva a sério. E por isso nós vamos honrá-lo, levando o Senhor a sério. Nós vamos parar de brincar, nós vamos parar de agir conforme as circunstâncias ou os nossos sentimentos. Nós não somos movidas pelos nossos sentimentos nem pelas nossas circunstâncias. Nós somos movidas pelo Senhor, pela fé que temos em Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas no dia de hoje. Nos abençoe e nos capacite. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame uma unção fresca, um óleo fresco nessa manhã nas nossas vidas. Que possamos entender, ó Pai, que tudo o que precisamos está em Ti. Que tudo o que nós podemos querer na nossa vida vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe de maneira sobrenatural nesse dia. Que o extraordinário do Senhor se derrame sobre nós. Que possamos viver, Senhor, conforme a Tua vontade e viver conforme a Tua palavra. Senhor, nos capacite. Nós chegamos até aqui, Senhor. Nós chegamos nesses 20 dias de propósito, Deus. Muitas de nós cansadas, Senhor, com os pés cansados. Ó Deus, muitas de nós às vezes andando em círculos, ó Pai. Mas nesse dia eu quero declarar que o Senhor, assim como essa semana o Senhor nos deu essa palavra, que o próprio Jesus lavaria os nossos pés. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo agora venha e lave os nossos pés. Que o Senhor venha e perfume, derrame um óleo, Senhor, precioso nos nossos pés. Que renove, Senhor, as nossas alianças contigo nessa manhã. Que o Senhor renove as nossas forças, ó Deus. Que o Senhor traga uma nova unção, Senhor, de mais poder, de mais autoridade, de mais ousadia. Nós Te entregamos todo o cansaço da nossa alma, cansaço físico, emocional, espiritual. Nós Te entregamos tudo, Senhor, e pedimos ao Senhor que o Senhor venha nessa manhã renovar as nossas forças, porque nós temos ainda mais da metade dessa caminhada, desse processo. Mas que o Senhor possa, Deus, nos fortalecer, que o Senhor possa nos dar um ânimo novo para essa nova caminhada. Deus, eu creio que novos dias virão, um novo tempo virá, mas esse tempo de amadurecimento no Senhor tem sido tão precioso. E eu declaro sobre as minhas amigas rainhas de oração que nada vai se perder, que nenhuma palavra vai se perder, mas que a vida do Senhor, o renovo do Senhor, o Teu Espírito Santo vai nos conduzir, nos guiar e nos levar além nesses dias. Nós vamos ter experiências sobrenaturais contigo. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor se faça real nas nossas vidas. E que as pessoas olhem para nós e vejam o Teu amor resplandecer em nós e através de nós. Que venha a Tua vontade sobre as nossas vidas e acima de todas as nossas vontades. Que o Teu reino venha sobre nós. Espírito Santo, nós clamamos a Ti nessa manhã e Te pedimos uma unção nova, um renovo do Senhor, um fôlego novo do Senhor. E que a Tua vida, Senhor, que o Teu poder, a Tua unção venha sobre nós nesse dia. Unção de capacitação, unção de cura, unção de poder, de renovo, unção nova, de maturidade e sabedoria. Obrigada, Pai, porque nós temos o privilégio de Te servir e Te buscar. E nós declaramos nessa manhã que nós Te amamos, Pai, nós Te amamos. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez até aqui. Obrigada por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo o que o Senhor ainda fará pelas nossas vidas e através das nossas vidas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém, queridas, amém. Eu estava orando e eu vi assim como se tivesse um óleo sendo derramado. E esse óleo, ele vinha, sabe, de uma fonte. Era como se estivesse jorrando. E esse óleo, ele nos banhava da nossa cabeça até os nossos pés. E foi a hora que eu entendi que o Espírito Santo, Ele mesmo, Ele tá nos lavando, Ele tá nos ungindo com esse óleo precioso. Eu até senti um cheiro de óleo aqui. Jesus está lavando seus pés com um óleo, passando um óleo novo para você conseguir ter forças, para você caminhar mais além. Não pare agora, não desista.
Não importa, né? Eu coloquei um louvor. Não importa se for na alegria ou na dor. Eu vou te servir, Senhor. Eu vou cumprir o meu chamado, o meu propósito. Eis-me aqui. Essa é a canção de hoje. Coloca esse louvor lá. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou te servir e cumprir. Não importam as circunstâncias. Eu quero é te amar. Eu quero é te adorar. Que o Senhor possa abençoar vocês. Que o Senhor possa te trazer algo novo nesse dia. Que Ele prepare o seu coração. Que Ele te leve além. Aquilo que os homens não têm poder. Nós temos um Deus Todo-Poderoso que faz muito além do que a gente pede ou imagina. Então que Deus abençoe vocês nessa manhã. Vai aí pro seu momento. Eu nem vou falar mais nada. Vai pro seu momento. Ora. Peça para Deus, Senhor, continue falando comigo. Deus vai falar com você hoje. Deus vai te dar respostas concretas hoje. Você vai ter uma experiência sobrenatural. E quando acontecer, você vai se lembrar do que você ouviu aqui. Eu profetizo e declaro sobre a sua vida que hoje algo extraordinário vai acontecer, ainda hoje. Vai ser uma palavra, uma atitude, eu não sei o que vai ser, mas você vai receber algo de Deus. O Espírito Santo está ministrando no meu coração que hoje Ele vai fazer algo sobrenatural sobre a sua vida, para você saber que Ele é Deus, que Ele está agindo sobre a sua vida, que Ele tem a resposta para você, que não é para você parar. Hoje você vai ter um sinal de Deus e Ele vai te mostrar, filha, continua, não desiste, porque o que eu tenho para você ainda não começou. E se começou, você ainda não tem ideia do que vai ser o final. Não desista. Hoje Deus vai te dar um sinal, uma direção que Ele está fazendo. Ainda que você não esteja vendo com os seus olhos naturais, mas nos seus olhos espirituais você vai enxergar. Com seus ouvidos espirituais você vai ouvir a voz do Senhor. E você vai ver o que Ele está preparando para você. E você vai testemunhar para a glória dEle. Você vai ser testemunha viva de que Deus promete, de que Deus fala, de que Ele cumpre o que Ele promete. Ele não é homem para mentir. Ele não tá brincando de ser Deus. Ele tá te levando a sério. E Ele quer que a gente leve Ele muito a sério. Chegou o tempo da gente parar de brincar e entregar 100% a nossa vida, nos rendermos 100% a Ele. Porque o que Ele tem para fazer para nossas vidas e com as nossas vidas não é brincadeira. É algo sério, é algo grandioso que vai impactar nações. Nações vão conhecer o seu nome, porque o seu nome vai carregar o nome de Jesus, que é nome sobre todo nome. Então fica firme, não desista, não pare na metade, persevere, tenha paciência, porque o próprio Deus tem paciência conosco. Então tenha paciência, persevere. E você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver a glória de Deus nesses dias. E você vai ver hoje o sinal de Deus. Você vai ver hoje o que Deus vai fazer. E aí você vai se lembrar e falar assim: realmente o meu Pai não está brincando. O meu Pai não é de brincadeira. O próprio diabo sabe que Deus não brinca. Você vai ter certeza e convicção de quem é o seu Pai hoje. Amém? Que Deus te abençoe. Continue em oração aí. Deus vai falar com você, vai te direcionar. Em nome de Jesus. Amém? Qualquer coisa me chama no WhatsApp. Beijo, 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 beijo. Amo vocês.